frequência e do horário. O expediente normal das repartições públicas será estabelecido pelo governador em decreto, no qual determinará o número de horas de trabalho normal para os diversos cargos e funções. O funcionário deverá permanecer na repartição durante as horas de trabalho ordinário e as do expediente. O disposto no presente artigo aplica-se igualmente a funcionários investidos em cargo ou função de chefia. A frequência será apurada por meio do ponto. O ponto é o registro pelo qual se verificarão diariamente as entradas e saídas do funcionário em serviço. Nos registros do ponto deverão ser lançados todos os elementos necessários à apuração da frequência. Salvo nos casos expressamente previstos em lei ou regulamento, é vedado dispensar ao funcionário do registro do ponto e abonar as faltas do serviço. O período do trabalho poderá ser antecipado ou prorrogado para toda a repartição ou partes, conforme a necessidade do serviço. No caso de antecipação ou prorrogação desse período, será remunerado o trabalho extraordinário na forma estabelecida nesses capítulos aqui. Nos dias úteis, só por determinação do governador do estado poderão deixar de funcionar as repartições públicas ou ser suspensos seus trabalhos em todo ou em parte. Para efeito do pagamento, apurar-se-á a frequência do seguinte modo: pelo ponto e pela forma que for determinada quando os funcionários não estiverem sujeitos a ponto. Haverá um boletim padronizado para comunicação da frequência. O funcionário perderá o vencimento ou remuneração no dia inteiro, né, se não comparecer ao serviço. Então, ele vai perder o vencimento e remuneração do dia se não comparecer ao serviço. Ele perderá 1/5 do vencimento da remuneração quando comparecer depois da hora marcada para o início do expediente em até 55 minutos. Então, um atraso de até 55 minutos perde 1/5 do vencimento ou remuneração daquele dia, né? Perderá o funcionário o vencimento ou remuneração do dia, quando comparecer em repartição, sem observância do limite do horário estabelecido anterior. Então, passou dos 55 minutos, vai perder a remuneração do dia inteiro. Se foi até 55 minutos, perde 1/5 dessa remuneração. E o funcionário perderá 4/5 do vencimento da remuneração quando se retirar da repartição no fim da segunda hora do expediente. Então, vai perder 4/5 do vencimento da remuneração se no fim da segunda hora do expediente ele se retirar da repartição. 3/5 do vencimento ou remuneração quando se retirar no período compreendido entre o princípio e o fim da terceira hora do expediente. Então, o funcionário vai perder 3/5 desse vencimento se ele se retirar entre o período compreendido entre o princípio e o fim da terceira hora do expediente. Vai perder 2/5 do vencimento de remuneração quando se retirar no período compreendido entre o princípio e o fim da quarta hora. Então, 2/5 no fim da quarta hora. Entre o princípio e o fim da quarta hora. Vai perder também 1/5 do vencimento da remuneração quando ele se retirar no princípio do princípio da quinta hora em diante. Então, a partir da quinta hora, se ele se retirar, ele vai perder 1/5 da remuneração. No caso de faltas sucessivas, serão computados para efeitos de desconto os domingos e feriados intercalados. O funcionário que, por motivo de moléstia grave ou súbita, não puder comparecer ao serviço, fica obrigado a fazer pronta comunicação do fato por escrito ou por alguém a seu rogo, ao chefe direto, cabendo a este mandar examiná-lo imediatamente na forma do regulamento. Então, o funcionário que, por motivo de uma moléstia grave ou súbita, não puder comparecer ao serviço, vai ficar obrigado a fazer uma pronta comunicação desse fato. Isso pode ser por escrito ou então por alguém a seu rogo, a seu pedido. E essa comunicação será feita ao chefe direto, cabendo a este, ou seja, o chefe direto, mandar examinar o funcionário imediatamente na forma do regulamento. Aos funcionários que sejam estudantes, será possibilitado, nos termos do regulamento, tolerância quanto ao comparecimento normal do expediente na repartição, obedecidas as seguintes condições. Deverá o interessado apresentar ao órgão de pessoal respectivo atestado oferecido pela Secretaria do Instituto de Ensino comprovando ser aluno do mesmo e declarando qual horário das aulas. Apresentará o interessado mensalmente atestado de frequência às aulas fornecido pela aludida Secretaria de Escola.
O limite de tolerância será no máximo de 1 hora e 30 minutos por dia. E comprometer-se-á o interessado a manter em dia, em boa ordem, os trabalhos que lhe forem confiados sob pena de perda da regalia. Então, esse funcionário que for estudante, ele tem a possibilidade de uma tolerância aqui, mas ele tem que obedecer essas condições, né? Bom, ele vai ter que apresentar um atestado comprovando ser aluno, ele vai ter que apresentar um atestado de frequência às aulas, e ele vai ter esse limite de tolerância máxima aqui de 1 hora e 30 minutos por dia. Também vai se comprometer a manter em dia e boa ordem os trabalhos que lhe forem confiados. Senão ele vai perder essa regalia.